diferença entre doença celíaca e sensibilidade ao glúten não celíaca? Seja muito bem-vinda, você está no melhor canal de nutrição e saúde gastrointestinal do Brasil. O meu nome é Malu de Carvalho e o tema do vídeo de hoje é quais as diferenças entre doença celíaca e sensibilidade ao glúten não celíaca. Antes da gente começar esse vídeo, eu quero te pedir para cumprir 4 passos. Eu sempre vou te pedir esses 4 passos. Você verifica se você está inscrita aqui no canal. É muito comum também que o próprio YouTube, por conta de baixa interação, né, sua com o canal, desinscreva você do canal automaticamente. Então, verifica se você está inscrita aqui no canal. Verifica se você ativou as notificações. Se você não ativou, clica no sininho aqui em cima, ativa as notificações. Não esquece de dar o like aqui no vídeo e de comentar alguma coisa. Fazendo esses 4 passos, o YouTube entende que você gosta desses vídeos, que você gosta de me assistir tagarelando aqui e ele te prioriza aqui na plataforma. Então, faça esses 4 passos e vamos para o tema do vídeo de hoje. Muitas pessoas, elas tendem a confundir a doença celíaca com a sensibilidade ao glúten não celíaca. Na maioria das vezes, as pessoas nem sabem que existe uma doença celíaca e que existe uma outra coisa completamente diferente chamada de sensibilidade ao glúten não celíaca. E é isso que a gente vai desmistificar na sua cabeça hoje. É isso que eu vou desatar esses nós aí para tirar a sua confusão e te falar também de alguns fatores para as pessoas que têm doença celíaca que são importantes da gente observar, ok? Então vamos lá. A doença celíaca, ela é uma doença autoimune, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a pessoa que tem doença celíaca, ela tem fatores genéticos e também fatores ambientais que ativam o sistema imunológico dela contra o glúten. O glúten, ele é uma proteína formada de glutenina e gliadina. São 2 aminoácidos. Quando eles se juntam, eles formam o glúten. E o glúten, ele é uma proteína com uma molécula ela imita muito bem agressores, sabe, pro organismo. Ela se confunde com eles. E o corpo de um celíaco já tem o sistema imunológico preparado contra aquilo dali. Só que o que acontece com o sistema imunológico de um celíaco? Ele não vai batalhar contra o glúten que entrou. Ele tem uma reação de destruir as próprias células intestinais na presença do glúten. Isso é só um erro genético que as pessoas que têm doença celíaca, elas têm esse erro em alguns alelos chamados de HLA. Então, o HLA-DQ2 e o HLA-DQ8, eles têm uma mutação ali. E essas pessoas, em contato com o glúten, elas têm uma reação imunológica onde o corpo delas libera linfócitos e começa a destruir as vilosidades intestinais. Malu, o que são vilosidades intestinais? É a parte onde seu intestino absorve. Pensa assim, o seu intestino, ele é responsável pela absorção de nutrientes. É também no seu intestino que você tem mais de 80% do seu sistema imunológico, das células imunológicas, tá? É a partir dele que as células vão ser ativadas e avisadas no corpo todo se tem alguma agressão acontecendo, né? Alguma invasão por algum alimento, por algum patógeno, uma bactéria, um vírus, ou por algum machucado, por algum parasita. Então, é lá do seu intestino que sai o comando. Só que o seu intestino, ele também é responsável pela absorção dos nutrientes. Então, é muito importante que o seu intestino esteja íntegro, saudável, para que você tenha os nutrientes dos alimentos, as vitaminas, os minerais, os aminoácidos, as gorduras, os carboidratos sejam absorvidos de forma correta. É importante que esse intestino esteja íntegro. No intestino, nós temos a gente chama de lúmen intestinal, né, que é a mucosa do intestino, e ela tem, para aumentar a área de absorção,
ela tem como se fossem morrinhos, assim. Se você olhar no microscópio, parece dedinhos, né? Ela tem vários dedinhos, assim, porque isso aumenta a área de absorção do intestino. Isso é muito legal da gente falar, porque o nosso intestino, contando o grosso e o delgado e o grosso, a gente tem aproximadamente de 6 a 8 metros de intestino. Se você esticar ele, tem 6 a 8 metros, é bastante, né? Só que olha só, por conta das vilosidades intestinais, ou seja, desse monte de morrinhos que aumentam a área do intestino, a área dele fica em aproximadamente 700 metros quadrados de absorção. É como se você tivesse uma quadra de tênis inteira para absorver a comida que você comeu no almoço. É muito louco você pensar isso, né? É uma máquina muito completa. E essas vilosidades intestinais, elas são atacadas quando uma pessoa que porta doença celíaca, quando uma pessoa que tem doença celíaca, ela entra em contato com o glúten. O sistema imunológico dela começa a atacar essas vilosidades e corroer essas vilosidades. E essa pessoa começa a perder a área de absorção. Por isso que uma pessoa com doença celíaca, ela tem perda de peso, ela tem às vezes muito muco nas fezes, às vezes ela tem sangue nas fezes, tudo isso porque vai atrofiando essas vilosidades e perdendo a área de absorção e machucando a barreira intestinal. Essa pessoa começa a desenvolver anemia, ela começa a desenvolver problemas para absorver complexo B, então vitamina B12, ácido fólico, começa a desenvolver alguns problemas de concentração, uma cabeça mais anevoada por conta dessa baixa de B12. Essa pessoa, ela tem anemia por conta da má absorção do ferro. Ela pode ter problemas de tireoide por conta do selênio mal absorvido. Então, tudo isso faz com que uma pessoa com doença celíaca, ela precise... Qual é o tratamento de uma pessoa com doença celíaca? Não consumir glúten, mas de nenhum tipo, nem de contaminação cruzada. Então, uma pessoa com doença celíaca, ela fica bastante restrita em questão de alimentação. Porque ela precisa comer em casa ou levar as marmitinhas dela, para que não tenha contato com o glúten de outros lugares. Por exemplo, em um restaurante. Ela pode até pedir um prato sem glúten, ela pede um risoto, por exemplo. Quem garante que ali, no ar, eles não estavam mexendo com alguma farinha de trigo e no ar, essa molécula da farinha de trigo que tinha um pouquinho de glúten caiu ali, entende? A pessoa que tem doença celíaca, ela precisa tomar muito cuidado, a dieta é 100% restrita a glúten e não, ela não vai voltar a comer glúten. Agora, existe uma doença paralela chamada de, não é uma doença, é uma sensibilidade, chamada de sensibilidade ao glúten não celíaca, que ela causa sintomas muito parecidos com a pessoa da doença celíaca. Distensão abdominal, gases, muco nas fezes, às vezes sangue nas fezes. Essa pessoa vai passar mal, essa pessoa vai ter dor de cabeça, ela vai ter tudo. Porém, no exame de sangue dela, que na doença celíaca são o antiendomísio, antitransglutaminase, na pessoa com doença celíaca, provavelmente eles vão dar positivos, tem falso negativo também, por isso que precisa, na pessoa, para ver se ela tem doença celíaca, fazer uma biópsia do duodeno, através de endoscopia, e ver se tem atrofia dessas vilosidades intestinais. Se a pessoa tem antiendomísio positivo, antitransglutaminase positivo, e ela tem essas vilosidades intestinais atrofiadas, essa pessoa tem doença celíaca. A pessoa com sensibilidade ao glúten não celíaca, ela tem todos os sintomas. Ela passa mal igual, às vezes até pior. Ela em contato com o glúten, ela fica péssima. Só que a hora que você pega o exame de sangue, não dá nada. E a hora que você pega a biópsia de duodeno, também não dá nada. Só que a pessoa passa muito mal. E algumas pesquisas atuais, elas mostram que o anticorpo que a gente chama de antigliadina, que era usado para detectar doença celíaca e parou de ser usado para detectar doença celíaca porque ele era muito inespecífico, ou seja, as pessoas testavam positivo para doença celíaca, mas não tinham. Começaram a descobrir que o antigliadina,
As pessoas que têm antigliadina positiva, aproximadamente 60% têm sensibilidade ao glúten não celíaca, mas não tem doença celíaca. Então, talvez na doença celíaca exista, talvez, porque isso ainda não é comprovado, algum mecanismo imunológico envolvido. Mas, por enquanto, a determinação é: doença celíaca é autoimune. Sensibilidade ao glúten não celíaca, ela não tem o fator imunológico envolvido, ela tem apenas reações gastrointestinais e às vezes reações sistêmicas quando em contato com o glúten. Para a pessoa com doença celíaca, glúten nunca mais. Para a pessoa com sensibilidade ao glúten não celíaca, é aconselhado que ela não consuma, mas se ela consumir, ela não tem a atrofia das vilosidades intestinais. Para a pessoa com doença celíaca, é necessária suplementação de ferro, de B12, de folato, de vitamina D, de vitamina K, de selênio. Todas elas são muito importantes por conta da má absorção intestinal. Para a pessoa com sensibilidade ao glúten não celíaca, só tem que ficar esperta com selênio, folato, porque quando você tira as farinhas que têm glúten, você também tem um aporte menor de selênio e de folato. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, coloque nos comentários que eu venho aqui para responder. Um beijo e até a próxima!